Bom dia, nono ano, aula de matemática. Estamos na unidade 2. Nós vamos retornar o conteúdo ali na página 35, porque nós temos exercícios para corrigir ali na página 35, certo? E porque a gente já está lá naqueles problemas geométricos, depois da página 35, acho que faz página 37, se não me engano. Mas vamos corrigir os exercícios que ficaram para trás. Hoje é dia 20 de agosto de 2020. Tá valendo! Pode perguntar aí o que... Oi. Faltou do 34. Faltou da página 34? Qual o exercício? O C, A, D e E dá 2. C, D e E dá 2. Tá. Determine, sem usar fórmula resolutiva, as raízes reais das equações. Então tá, C. Vamos lá, letra C. Opa, tirei o som. Não era para tirar o som. Eu baixei o som. Tá. Agora sim. Muito bem. Então ali na página 34, resolvendo x ao quadrado menos 4x mais 4, eu tenho x1 mais x2 e x1 vezes x2. Tá? O oposto de menos 4 dividido por 1 dá 4 positivo. Sobre 1, né? 4. E x1 vezes x2, 4c sobre a. 4 dividido por 1, que dá 4. O produto dá 4, a soma dá 4. Ó, produto positivo, mais ou menos menos. Como a soma é positiva, eu sei que é mais. Tá? Uma soma que dá 4, um produto que dá 4, 2 e 2. 2 vezes... Opa, botei... É assim, né? 2, x1 é o 2, mais 2, né? E o x2 também é mais 2. Tá? Vamos botar um ponto e vírgula aqui para não pensar que é 2 mais 2 que eu estou calculando aqui. Estou dizendo quem é x1, quem é x2. Tá? 2 mais 2, 4. 2 vezes 2, 4. Feito? x1 igual a 2, que é igual a x2, uma raiz dupla. A letra D está aqui. E daí eu vou resolver aqui em cima por questão de espaço, né? Ó, x1 mais x2 é o oposto de menos 2 dividido por 2. Dá 1, né? O oposto de menos 2, 2 positivo. 2 dividido por 2 dá 1. E x1 vezes x2 dá menos 40, que é o C, dividido por 2, dá 20. Lembra como é que a gente faz? Vamos nos divisores de 20. 1 e 20. 2 e 10. 3 não divide. 4 e 5. Tá? Produto positivo, se o produto dá... Opa! Errei no sinal. Ainda bem que eu errei no sinal aqui, senão não ia dar certo. Menos 40 dividido por 2 dá menos 20, né? Aqui sim, ó, aqui dá 1. Ó. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, produto negativo, sinais diferentes, um mais e outro menos. Tá? Então, eu tenho que pegar dois números, como um é mais e outro é menos, a soma, na verdade, é a diferença, né? É a diferença dos módulos, né? Essa soma aqui desses dois números é a diferença dos módulos. Tem que ser a diferença dos módulos, porque eles têm sinais contrários, né? Então pensa comigo, produto negativo e a diferença entre os módulos é 1. Então, ó, se tu vê a diferença entre os módulos aqui, ó, é 19, entre os módulos aqui a diferença é 8, a diferença entre esses módulos aqui, de 4 e 5, é 1, certo? Então, a pedida é esse número aqui, 4. Um é positivo e outro é negativo. Quem é que tem maior módulo, o positivo ou o negativo? Olhando por esta resposta aqui, ó, que dá positivo, o de maior módulo
tem que ser o positivo, né? Então 5 tem que ser o de maior. Como o 5 é o de maior módulo, eu vou deixar ele como positivo e o 4 como negativo. 5 menos 4, 1. 5 vezes menos 4, menos 20. 1 e menos 20 é a soma. E eu encontrei aqui, ó, x1 igual a 5 ou x2 igual a menos 4. Aqui estão as soluções. Feito. A letra D. Vamos ver a letra E. Posso apagar... Deixa eu ver. Não posso apagar ainda. Quero apagar as duas. Daí tu me avisa aí se eu posso apagar as duas. Pode apagar. Ok, então. Bernardo já chegou aí. Bom dia, Bernardo. Tá. Posso apagar as duas, né? Então tá, letra E. Então, x1 mais x2 é o oposto de mais 8, que é menos 8, dividido por 4. Menos 8 por 4, menos 2. E x1 vezes x2 é c sobre a. 4 dividido por 4 dá 1. Opa! Um produto que dá 1, esses dois números aqui tem que ser um inverso do outro. Se um é A sobre B, o outro é B sobre A, porque só... E isso se eu estou considerando números racionais, assim, né? Mas só A sobre B vezes B sobre A, se eu multiplicar esses dois números aqui dá 1. Então, um produto que dá 1, eu digo que esses números são inversos. Por exemplo, se um é 1 meio, o outro vai ser 2 sobre 1, que é igual a 2, né? Esse 1 meio e 2 são inversos. Se um número é 3 quintos, o outro vai ser 5 terços. Esses dois números são inversos, porque quando eu multiplico, ele dá 1. Esses números aqui são inversos, 1 e 2 são inversos, porque quando eu multiplico eles, o resultado dá 1. Então, duas coisas eu sei sobre esses números aqui. Tá? Duas coisas. O produto deles dá 1, então um é inverso do outro, ou seja, x1, ou melhor, x2 é igual a 1 sobre o x1. Ok? E daí a gente pode até resolver de uma forma mais prática, né? x2 é igual a 1 sobre x1. E outra coisa, ó, o produto dá positivo. Ou os dois são mais, ou os dois são menos. Como a soma dá negativa, os dois são menos. Tá? É 2 menos. Então, no lugar de x2 aqui, ó, a gente poderia colocar 1 sobre x1. É uma forma de resolver, vamos ver, ó. x1 mais 1 sobre x1. Mas a gente vai chegar na mesma coisa. Multiplica tudo por x1, a gente vai chegar na equação aí. x1 ao quadrado mais 1 igual a menos 2x1. Vai dar essa equação aqui, ó. x1 ao quadrado mais
mais 2x1 mais 1 igual a 0. Multiplica tudo por 4. Multiplica tudo por 4 aqui. Dá essa equação aqui. Ah, mas tem uma coisa, isso aqui é um TQP. Não é um TQP. x1 ao quadrado. Então, vamos lá. Eu tenho essa informação. Um é o inverso do outro, os dois são negativos. Dois números que são inversos, que o produto dá 1. E a soma dá menos 2. E aí, quem são esses números? É menos 1 e menos 1, né? Menos 1, menos 1. Pensa comigo. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Menos 1 dá menos 2. E está cumprindo que o x2 aqui, ó, que é menos 1, é a mesma coisa que 1 dividido pelo x1, que é menos 1? Com certeza, né? 1 dividido por menos 1 dá menos 1. O inverso de menos 1 é o próprio menos 1. E assim como o inverso de 1 é o... Assim como o inverso de 1 é o próprio 1. Tá? Ah, tá. Tudo bem. Bom dia, Bernardo. Tudo bem, tranquilo. Tá? Então, a gente chega à resposta aqui, x1 igual a menos 1, que também é igual ao x2, e no caso, um é inverso do outro, né? O x1 é inverso do x2. Tá? x1 igual a menos 1, que é igual a x2. Boa! Esse foi o item E, muito bem, na página 34. Na página 35, eu acho que eu deixei para vocês como exemplo o item A, certo? Menos 5 e 3 como raízes. Montamos uma equação. O item B, acredito que eu tenha feito também. Ou não? Vamos fazer? Vamos fazer. Pode ser? Vou fazer bem ligeirinho aqui o item B. Acho que eu não fiz, eu só indiquei para vocês como é que ia fazer. Posso apagar aqui? Simbora então. Vamos lá aqui para a página 35, o B. Acho que é o exercício 3, né? Isso. Então aqui, está dizendo que o produto é 70, a soma 17, não é? Eu vou formar uma equação do segundo grau assim, ó, x ao quadrado menos a soma vezes x mais o produto igual a zero. Tá? X ao quadrado, o oposto da soma. Se a soma é 17, o oposto da soma menos 17 vezes x mais o produto que é 70 igual a zero. Pronto, está aqui a equação do segundo grau com essas condições. O produto das raízes dá 70 e a soma das raízes dá 17. Tá? Tá aqui, ó, x ao quadrado menos 17x mais 70 igual a zero. Olha só. Aqui a gente pode escolher, ó, no item C, duas raízes reais e iguais. Não tem como fazer uma equação do segundo grau com duas raízes não reais e iguais com coeficientes inteiros. Com coeficientes reais, vamos dizer assim, com os coeficientes reais. Não tem como fazer isso, claro. Se as raízes são reais, com coeficientes, se as raízes são reais, dá para fazer raízes não reais com coeficientes reais. Dá para fazer. Bom, posso apagar essa e passar para C? Sim ou não? Olha, a Rosana está aí.
Pode? Então tá. Tudo bem, Rosana? Bom dia! Tudo bem! A Rosana, acho que o Bernardo não estava quando eu estava falando ali sobre a entrega da tarefa, né? Importante, para quem não entregou a tarefa 1, vai ter a oportunidade de entregar a correção. Qual é o prejuízo de entregar a correção? Entregar a correção. O prejuízo é que tu vai ter pouco tempo para corrigir, talvez nenhum, né? Nenhum tempo para corrigir, tá? Vamos ver o que a gente consegue fazer, mas é importante acessar o formulário. Eu vou abrir o formulário hoje à tarde para poder fazer a correção, tá? Olha só, duas raízes reais iguais, quem são as raízes? Então, pensa só, eu quero x1 igual a x2, por enquanto eu vou tratar x1 igual a x2. Como é que fica x ao quadrado menos a soma vezes x mais o produto igual a zero? Eu vou ter um formato geral, ó. Se x1 igual a x2, x1 mais x2 é a mesma coisa que x1 mais x1 é igual a 2 vezes o x1. Tá? E x1 vezes o x2 é a mesma coisa que x1 vezes x1 vai dar x1 elevado ao quadrado. Tá? Muito bem. Olha só, então eu posso montar uma equação geral que sempre vai dar raízes reais iguais. Ó, x ao quadrado menos a soma. Quem é a soma? 2 vezes o x1 vezes x mais o produto que eu vou chamar de x1 ao quadrado. Eu botei entre parênteses aqui, ó, para a gente identificar, saber o que é incógnita, que é o x, e o que é valor constante, né? 2x1 é um valor constante, x1 elevado ao quadrado é valor constante. Agora a gente pode escolher o que a gente quiser. Vamos lá, x1 igual a 3, por exemplo. Se x1 igual a 3, x2 também vai ser igual a 3. Então eu vou ter x2 menos 2 vezes 3, 6x mais 3 ao quadrado, 9, igual a zero. Tá? Mas eu quero outro, x1 igual a 2 sobre 3. Olha só, 2 sobre 3, se x2 for 2 sobre 3, que equação tu vai ter? X ao quadrado menos 2 vezes 2 sobre 3 dá 4 sobre 3x mais 2 sobre 3 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, igual a zero. Né? Então, por exemplo, se x1 e x2 forem x3, forem 3, os dois, se x1 e x2 é igual a 3, tá? Eu tenho essa equação. Se x1 e x2 for igual a 2 terços, eu tenho essa equação. Então aqui é um formato geral para uma equação do segundo grau com duas raízes iguais. Na verdade, isso aqui é um TQP. Ó, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. TQP. Duas raízes reais iguais. Daí tu pode, tem esse exemplo, pode escolher qualquer valor para x1, né, que o x2 repete, né, e vai ter esse formato aqui. Tu pode fazer nesse formato. Existem outros formatos também, né? Se quiser multiplicar toda a equação por 9, olha só que legal. Multiplicando tudo por 9. 9x ao quadrado menos 4 terços vezes 9. 9 fica com 3, fica 3. Daí vai ficar menos 3 vezes 4, menos 12x. E 4 nonos vezes 9 dá 4, que dá igual a zero. Tá? Essa equação aqui também tem x1 e x2 igual a 2 terços. Eu só multipliquei tudo por 9.
Dava para fazer isso aqui. Deixa eu ver que horas são. Muito bem. Olha, nenhuma raiz real no item D, certo? Só me fala se eu posso apagar aqui. Opa! Eu vou dar uma pausa aqui só um pouquinho. Retornando à gravação, então tá valendo agora. Muito bem. Ah, a Osana tá copiando ainda. Ó, espera aí. Muito bem, Osana. Como é que a gente vai fazer nenhuma raiz real? Para não ter nenhuma raiz real, o delta tem que ser negativo, o discriminante tem que ser negativo, x1 e x2 reais. A gente poderia ter x1 vezes x2. E x1 mais x2, deixa eu ver. Dá para pensar com soma em produto. Acho que vamos fazer com soma em produto. Pronto, Osana? Pronto, prontex, né? Vamos lá então, deixa eu pensar. Não quero nenhuma raiz real. Soma em produto eu acho que é difícil. Deixa eu ver. x1 mais x2, x1 vezes x2. Deixa eu pensar então aqui. Um produto que dê x1 vezes x2. Pode ser. Não, mas daí a soma não dá um número real. Mas, para dar número real, eu vou tentar pegar as raízes não reais e ver o seguinte. Mas com análise, mesmo assim, 1 mais i, por exemplo, e 1 menos i. O produto disso é 1 mais 1, que é 2. E 1 mais 1 que é 2, e a soma também dá 2. E a soma dessas duas raízes dá 2 também. Produto 2, quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo produto. Produto 2 soma 2. Mas não dá. Vamos ver. E o produto positivo, então é mais ou menos. Soma 2. Eu acho que bem mais rápido a gente fazer um delta que seja negativo. Daí a gente tem que escolher raízes reais. Duas raízes. Opa, eu botei aqui. É no item D, peraí. Nenhuma raiz real. Para não ter nenhuma raiz real, a gente pode considerar delta negativo. Daí escolhe A, B e C. A gente pode escolher A, B e C de forma que b ao quadrado menos 4ac seja negativo. Tá? Se
seja negativo. Começando com D igual a 1, por exemplo. Daí tu vai ter 1 ao quadrado. O A vale 1 e o C vale 1 também. Olha só. Então, 1 ao quadrado menos 4 vezes o B, que é 1, vezes o C, que também que é 1. 1 menos 4 menos 3, pronto. O que eu sei? x1, x2 não pertencem ao conjunto dos números reais. Que equação eu tenho aqui? Bom, os coeficientes estão aqui, ó. X ao quadrado mais bx, né? Ou seja, 1x mais c1 igual a zero. Que é uma equação do segundo grau, que as raízes não tem nenhuma raiz real. Agora eu fiquei matutando assim, se a gente consegue. Tu acredita em mim, né? É bem prático montar uma equação do segundo grau com nenhuma raiz real. Parece que está um pouquinho deslocado a questão do. Parece que está deslocado, mas eu não posso afirmar isso. O que eu quero te dizer é que bem simples montar fazendo com que o discriminante seja negativo. Por exemplo, tu vai arbitrando valores ali, tu monta a tua equação do segundo grau tranquilamente. Mas sei lá, parei assim para pensar, será que a gente consegue relacionar com soma e com produto que seja mais fácil do que fazer isso aqui? Eu acredito que não seja tão tranquilo assim. De repente a gente até consegue com soma e produto. Não sei. Mas para não ter nenhuma raiz real, muito tranquilo fazer isso aqui. Concorda comigo, sim ou não? Se é tranquilo fazer isso ou não? Tu entendeu qual é o meu raciocínio aqui? Sim? Entenderam? Simples, né? Nenhuma raiz real. É isso aí. Mas a ideia, de repente, o desafio seria montar nenhuma raiz real com soma e com produto. Né, Maria? Entendeu bem, né? Tranquilo. Deixa eu ver o enunciado ali. Ó. Escreva uma equação do segundo grau que tenha. Tá bem. O exercício E, a forma fatorada. Deixa eu ver se é reduzida. Escreva uma equação do segundo grau que tenha. Ah, tá. Uma equação fatorada. Acho que aqui no item E é uma equação fatorada na forma reduzida, né? Quer dizer, é uma equação fatorada tal ali, tu tem que escrever na forma reduzida. É muito simples. Não sei, não faz muito sentido essas questões aqui. A gente vai fazer, muitas vezes a gente tem que fazer a lei do menor esforço. Olha só. Quer ver, ó? Ah, eu apaguei. Podia apagar? Eu podia apagar? Eu não sei. Podia? Tá, então tá. No item E aqui, ó. Eu quero uma equação na forma reduzida que tenha essa forma fatorada aqui, a x menos 4, x mais 2, né? Na forma reduzida. Então, pensa comigo, ó. Eu vou escrever esse A aqui, vezes x vezes x, x ao quadrado. X vezes 2 mais 2x. Menos 4 vezes x, menos 4x, menos 4 vezes 2, menos 8, igual a zero. A vezes x ao quadrado, esses dois aqui dá menos 2x, menos 8, igual a zero. Então, a equação reduzida é só distribuir o A agora nesses valores aqui, né? Nesses termos aqui. E daí a lei do menor esforço. Qual é a lei do menor esforço para resolver isso aqui? Escolhe um valor de A aqui que seja simples para ti. Pensa que é tu que está calculando. Que valor de A que tu vai escolher?
Pode escrever aí para mim, ou fala. Tu não quer calcular muito, né? Não pode escolher, não pode ser 0, senão tu anula tudo. A Maria ainda foi boazinha com a questão, assim, ó. Tá, eu não quero calcular muito, mas eu vou calcular um pouquinho, eu vou escolher o número 2. Tá bom, né? A Maria escolhe o número 2, ó. Por exemplo, se A é igual a 2, qual vai ser a equação? O 2 ela vai distribuir em qualquer uma a Maria deu uma chance ainda para a questão. Tá, vamos fazer, né, uma coisa. Ó, 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. 2 vezes menos 2, menos 4x. E 2 vezes menos 8, menos 16, igual a 0. Não é? Então, se o teu A é igual a 2, tu tem essa forma reduzida para esta, que tem esta forma fatorada aqui. Tá? Para um valor de A. Poderia, se tu não quer trabalhar mesmo, né? Ah, não tô afim hoje. O que tu vai escolher? A igual a 1, né? 1 vezes x ao quadrado, 1 vezes menos 2x, menos 2x. 1 vezes menos 8, menos 8. Igual a 0. Daí, só não pode escolher 0, né? Porque senão tu anula. Ó, o Érico escolheu 1, né? Muito bem, tá aí então. A tem que ser um número inteiro, né? A Maria escolheu o 2 inteiro, o Érico 1, um número inteiro. Tá aí a página 35 então para nós. Ok. Na página 36, na equação, uma das raízes é o inverso da outra, determine o valor de K. Ah, legal. Essa aqui eu não fiz com vocês. Fiz com vocês. A questão 4 eu deixei de exemplo. Confere aí. Fala aí pra mim. Eu deixei de exemplo. Sim ou não? 6 a 4 é 6. A 4 e a 6. Excelente. Tá, vamos fazer assim. Muito obrigado. Escreve aí se eu posso apagar. Não posso apagar? Pode. Tô liberado. 8h40. Ah, a gente vai até as 8h45. Eu tava gostando, cara. Ah, não, assim não vale. Gente, a gente vai ter que se encontrar amanhã, então. Olha só que momento triste. Tô brincando com vocês. Tá? Lembrem pra mim, então, questão 5 amanhã. Quer dizer, segura aí. Não.